200 anos de imigração Suíça-Brasil. Eu tenho o prazer de receber para essa conversa aqui a equipe da editora Bela Vista Cultural, que são o Renan Cirilo, ele é executivo do livro. Um alô, Renan. O Sérgio Simões, que é o coordenador editorial. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, prazer estar aqui. E a Fernanda Gaudência, da equipe também da Bela Vista Cultural, ela faz a parte de comunicação, está aqui também presente, correto? Correto, boa tarde. Boa tarde. Fiquem à vontade para fazer a participação com ou sem vídeo. Eu planejei o evento de tal forma, eu vou fazer uma pequena introdução, né? Por que a gente está fazendo esse evento aqui, a estrutura da apresentação e como a gente pensou em incluir a participação, né, do público. A gente calculou mais ou menos 1 hora de tempo para a apresentação. Obviamente, não vai dar tempo de falar sobre tudo, todos os temas que o livro aborda. É um livro muito interessante e muito informativo. Então, 1 hora de tempo não é suficiente, mas a gente vai conseguir falar sobre os pontos principais, também sobre a recepção, né, o objetivo do livro. E a gente gostaria de abrir um espaço, assim, de uns 15 minutos, mais ou menos, no final, para perguntas. Para mim, para o pessoal da editora, especialmente para o pessoal da editora, né, que vai falar, vai dar os detalhes sobre o livro. Eu vou compartilhar aqui. Não é o Antônio Carlos Jobim que a gente quer ver. Essa é a capa do livro, esse é o livro de que se trata, Suíça-Brasil, 200 anos de imigração. Esse livro foi publicado em 2021, né? Então está fresquinho, saído do forno, praticamente. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o Renan. Como foi que vocês tiveram a ideia de publicar esse livro? De onde vem essa ideia? Boa tarde a todos. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje, falando sobre esse projeto que é uma satisfação aí para a gente ter realizado. Respondendo a sua pergunta, esse projeto a gente começou a pensar nele lá em 2019, porque em 2019 começaram as comemorações dos 200 anos de imigração suíça para o Brasil. Algumas coisas foram feitas naquela ocasião, algumas festividades, alguns produtos culturais foram lançados, e a gente viu uma oportunidade interessante de estar registrando num livro essa história da imigração suíça no Brasil. A gente deu uma pesquisada, a gente não achou, de repente, algo na linha do que a gente queria estar publicando, e naquele ano, 2019, a gente começou a procurar informações, a montar um projeto que culminaria na publicação dessa obra que veio ao público 2 anos depois, em 2021. Para a realização dessa proposta, a gente contou com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, e aí a gente contou com o patrocínio da empresa Casa Suíça, e depois a gente contou com o apoio da EBP, que é uma empresa suíça que está aqui no Brasil. E aí a gente, através do apoio desse mecanismo, a gente começou a produzir o projeto. Foi uma pesquisa longa, levamos aí quase 1 ano e meio em pesquisa, produção, todas as etapas editoriais aí que dão origem a um livro. E a gente está muito, muito feliz aí com o resultado que nós tivemos. Tivemos uma aceitação muito legal aí por vários parceiros. Chegamos em muitos locais, a gente vai poder contar exatamente depois como que a gente trabalhou a divulgação.
mas esse livro, só para finalizar, ele foi realizado em função dos 200 anos de imigração suíça no Brasil, e em cima dessa data especial, a gente acabou fazendo a produção do projeto que deu origem à publicação. Muito bem, e vocês podem ver aqui, eu mostrei algumas folhas, né? Algumas fotografias do livro. O livro é muito bem feito, as fotografias são muito bonitas, para além, né, de todo o conteúdo, contar essa história de 200 anos de imigração de suíços para o Brasil. É um livro que traz muitas imagens, então realmente permite a pessoa, né, mergulhar nessa história e conseguir imaginar mesmo, né, como é que deve ter sido, né, durante todos esses anos, os motivos pelos quais os suíços emigraram, mas vamos chegar lá. Minha impressão é de que pouco se sabe, tanto no Brasil sobre a imigração dos suíços, quanto aqui, né, sobre a emigração. Aqui eu digo, a Fundação Brasileira está em Basel, né, e a minha impressão é que pouco se sabe. O motivo pelo qual, na verdade, a gente, né, está fazendo hoje aqui a apresentação do livro é porque a gente está com uma exposição chamada Zwischen zwei Heimaten, Entre Duas Pátrias. A exposição está em português e em alemão, e a gente fala da história do nosso fundador, o Walter Wüthrich, que foi em 1939 para o Brasil. Ele, né, percebia que a guerra estava chegando à Suíça, ele via que ele ia, com 21 anos, precisar se alistar, precisar prestar serviço ao exército, e ele escolheu emigrar. E a gente aproveitou para não contar só a história do nosso fundador, mas também falar sobre esse movimento de imigração, tanto de suíços para o Brasil e de brasileiros para a Suíça. E quando a gente, né, estava pesquisando sobre o assunto, a gente né, encontrou esse livro Suíça Brasil 200 anos de imigração, e foi um livro muito importante nesse contexto. Inclusive, a gente tem uma parede toda dedicada, é uma linha do tempo na nossa exposição, em que a gente fala sobre a migração de suíços e suíças para o Brasil, desde o século XVI. E esse livro foi muito importante para a gente, né? E a gente percebeu também que pouco se sabe aqui, né? Tanto aí como aqui. Eu não sei se vocês poderiam confirmar isso. Qual é a impressão que vocês têm? Bom, meu nome é Sérgio Simões, eu sou coordenador editorial da Bela Vista Cultural, e eu participei do projeto desde o início, sobretudo na questão de pesquisa, né? Quando nós definimos que o tema seria esse, nós fomos atrás, né, da bibliografia que existia a respeito, e assim a gente ficou um pouco, até vou dizer, decepcionado, porque as poucas publicações eram quase relatos, sobretudo relatos de viajantes de imigrantes que foram da Suíça para o Brasil na primeira leva sentido Rio de Janeiro, né, sentido, depois deram origem a Nova Friburgo, mas não existia, e eu acho que é uma falha na nossa bibliografia em termos de população, né, de ter um levantamento específico sobre cada uma das etnias. Tem até algumas etnias que são tão importantes e tem muito mais material. Quando a gente começou a descobrir que isso precisava de ter uma complementação, a gente pensou em fazer alguma coisa diferente. A primeira coisa era pesquisar em termos de imagens, né? Era tudo muito feito as primeiras viagens era tudo feito de uma forma precária, embora tenha sido acordado entre dois governos, né? Isso que é uma das características interessantes, né? Foi a primeira migração em massa acordada entre dois governos no mundo, né? De um Brasil imperial e de uma Suíça que enfrentava algumas dificuldades. E quando a gente foi pesquisar essas histórias, a gente achou que o pouco que tinha descrito necessitava de uma complementação de imagens.
Então, nós contratamos uma pesquisa iconográfica bastante cuidadosa, apurada, e acabou que a gente conseguiu levantar muita coisa correlata de muitos acervos de algumas partes do mundo, e no fim a gente tinha bastante imagem, tivemos até que fazer uma seleção, escolher algumas, porque não cabia tudo. Mas, de qualquer forma, o nosso primeiro cuidado foi justamente isso, né? Dar um apanhado geral, sobretudo na questão de outros centros que receberam suíços e que não são tão comentados, mas a gente acabou descobrindo que tem muitas cidades, inclusive fora um pouco do nosso eixo aqui, que é sul-sudeste, que receberam suíços e eles tiveram uma atuação muito importante, sobretudo porque eram pessoas com bastante experiência em agricultura e que no Brasil precisava de técnicos desse quilate. Então, acabou sendo uma complementaridade de interesses e, apesar de muitas dificuldades, a gente tem belas histórias que mereciam ser resgatadas. Isso é o que a gente tentou fazer. Muito bem, a gente vai falar sobre o conteúdo já já. Eu gostaria, para isso, de pegar aqui uma outra apresentação, né, em que a gente que é bem detalhada, já avisando que a gente não vai conseguir falar sobre todo o conteúdo, mas a editora Bela Vista Cultural fez uma bela apresentação aqui, né, sobre o conteúdo, né, quais foram esses motivos que levaram tantos suíços a emigrar para o Brasil. E o Sérgio Simões já falou sobre, né, esse contrato feito na época entre o Dom João VI e representantes disso, né? Então, esse momento aí no século XIX foi um dos principais. E a gente pode acompanhar aqui algumas ilustrações enquanto ele discorre um pouco sobre o assunto. Para além desse momento, né, Sérgio, quais foram outros momentos importantes da imigração suíça para o Brasil? Olha, você tinha uma Europa devastada por vários problemas políticos e econômicos, né? Uhum. E havia necessidade também de uma imigração, né? E para se buscar novos caminhos, novas possibilidades num mundo em que dependia exclusivamente da agricultura, né? Uma dependência muito grande e você tinha desde problemas de economia, desde problemas de agricultura, até alguns desastres naturais, né, como um vulcão que entrou em erupção e causou sérios problemas ambientais, inclusive na agricultura. E, por outro lado, você tinha um Brasil que recebia a corte, né, a corte portuguesa, que se mudava para o Brasil em função das guerras napoleônicas, e também com a questão de que havia necessidade econômica de substituição de uma mão de obra que escrava, que já havia uma grande pressão, inclusive pressão internacional, para que o tráfico negreiro fosse extinto e todo um contexto geopolítico bastante interessante. Então, por isso, o Rio de Janeiro acabou sendo o principal destino de uma primeira leva, como eu disse, acordada entre dois países. Essa situação se estendeu por várias décadas e os primeiros imigrantes que chegaram aqui no Brasil atravessaram dois oceanos praticamente, né, enfrentando todo tipo de dificuldade. Foi feito um acordo oficial, mas alguns empresários não honraram os compromissos. Tem várias histórias bem dramáticas dentro desse contexto. A chegada ao Rio de Janeiro, eles foram encaminhados para uma região um tanto inóspita em termos de agricultura, porque a ideia era que esses suíços plantassem e abastecessem a corte que ficava no Rio de Janeiro. Mas foi talvez um erro de planejamento, a área mais adequada não era
tão ideal para a agricultura, a questão de ser uma floresta, de ter temperaturas muito frias, mas tudo isso acabou sendo vencido, todas as dificuldades foram vencidas de uma certa forma com muita eficiência. Poucos voltaram, a maioria se instalou e por aqui foi ficando. Então, eu acho que o Rio de Janeiro é um grande portão de entrada, mas mesmo antes você tem em outros estados, desde, por exemplo, quando a fundação do Rio de Janeiro, você já tem protestantes vindos em expedições francesas. Então, a gente retratou todas essas histórias, procurando fazer uma coisa numa linha cronológica e dando uns destaques para alguns estados que povoações de origem dos cantões suíços. Vou passar aqui alguns slides para a gente ver, né? Essa imigração no Rio de Janeiro, que você começou a falar com Nova Friburgo, né? Mas também houveram suíços na Bahia, não é? Aí vocês fizeram no livro essa divisão, o destaque, né? O que esses suíços, a partir desse momento, fizeram no Brasil, em que área que eles estavam ativos, né? Também, o que Sim, eles... Sim, em cada estado você tem uma diferenciação, né, de povoamento, né, de atração desses imigrantes. Uhum. Na Bahia você tinha um perfil diferente, né, que era um período de boom das fazendas cafeeiras, né, e aliado a isso, muitos empresários aí com bastante visão empresarial e empreendedorismo se destacaram, né, sobretudo em 3 ciclos muito importantes econômicos no Brasil, que é o fumo, né, ou seja, o tabaco, borracha, né, a produção de látex, e o cacau, que todo mundo conhece, que vai tem a importância que tem hoje, né? Então, você tem vários nomes que vão se destacar nesse contexto e até hoje estão nos livros de história, sobretudo no sul da baiano e cacau, em Salvador e em Ilhéus. Uhum. Uhum. A gente tem também aqui São Paulo, né? Também com a cultura do café, não é? Ibicaba sendo engraçado que aqui na Suíça muita gente, né? Tem esse nome. Muita gente conhece a fazenda Ibicaba. Ela foi tema de vários livros também, assim, né? Que retrataram mesmo essa imigração difícil, né? E as promessas também que foram feitas. Então, eu acho que Ibicaba para muita gente aqui diz alguma coisa, mesmo não sabendo exatamente o que foi. Então, em São Paulo também a cultura do café, não é? Como sendo um dos principais motivos. Vou ver se eu aqui no Espírito Santo algumas informações. Em Minas Gerais também. Sim. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como... nessa região sul do Brasil, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que é uma região que atraiu muita gente em função do clima muito mais parecido com o clima europeu. Você tem inúmeras cidades hoje super importantes, megacidades, na verdade, que surgiram em função da colonização suíça, né? Então, a gente citou alguns exemplos. Todas elas mereciam um livro específico, mereciam contar essa cidade de uma política de povoamento que foi muito bem sucedida, né? Ou seja, tiveram a capacidade de se adaptar, de criar, de empreender, e deu origem a cidades hoje que são referências em diversos aspectos. Tudo isso eu acho que são casos que merecem ainda ser aprofundados. Como a gente disse desde o início, tem histórias muito, muito, muito interessantes que valeriam até uma série da Netflix, eu considero. Aqui, por exemplo, no Paraná, tem a história de um pintor autodidata que é muito talentoso, que
refletiu toda a fauna e a flora de um país tropical, né? Uhum. Então, os exemplos são muitos e a gente tentou e fez uma pré-seleção para trazer alguns. Uhum. Muito bem. O Sérgio nos deu uma entrevista para a exposição, ela ficou por volta de 10 minutos, e o que ele fez foi exatamente contar um pouco a trajetória, né, desde o século XVI, quais eram as características da imigração suíça para o Brasil, até mais ou menos os dias de hoje, né? A gente acabou conversando também sobre a migração atual, né, que é completamente diversa, a mobilidade mudou, não é? As condições, hoje em dia é uma questão de opção, muitos suíços, né? Tem essa opção, vão por opção, não é exatamente, não é comparável, né, ao que aconteceu no passado, né, com a fome que aconteceu aqui na Suíça, naquela altura, e a gente falou também um pouquinho sobre o movimento contrário, né, de brasileiros para a Suíça, no finzinho da nossa conversa, e também, a gente tentou falar dessas duas mãos, né, tanto Suíça, Brasil e Suíça na exposição, e todos estão convidados aí a ver a exposição, como é que a gente fez essa ponte, e também a entrevista que a gente fez com o Sérgio Simões, um pouquinho mais detalhada, né, do que é agora. Na parte final do livro, vocês destacam alguns suíços, né, que se destacaram, principalmente homens, né? Eu digo suíços, tinham suíços também, mas acho que foram principalmente homens que se destacaram em várias áreas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Um exemplo, talvez, de uma pessoa sobre quem vocês falaram e por quê. Renan, quer falar? Posso falar? Uhum. Tá. Bom, a gente procurou privilegiar alguns campos, né? E um dos campos que a gente descobriu, assim, de grande peso são naturalistas, né? Ou seja, o que equivale a cientistas, né? A gente era um Brasil praticamente tal, mas todo mundo considerava como selvagem e pouco conhecido, né? Fazia parte de alguma coisa assim que tinha aquele certo mistério ainda, né? E pouco conhecimento científico. E um desses grandes naturalistas foi o Goethe, que até ele deu nome a um dos principais museus que atuam até hoje, que são referência em termos de estudos da Amazônia. Ele chegou, primeiro foi para o Rio de Janeiro, e acabou sendo convidado pelo governo do Pará para assumir esse museu, que na verdade é uma grande instituição, e ele e a sua equipe andaram para a Amazônia para todo lado, catalogando fauna, catalogando flora, e até hoje são muitas dessas descrições de determinadas espécies são feitas a partir desses trabalhos, né? Sobretudo na virada do século XIX para o século XX, Uhum. que você tem uma contribuição assim inestimável para acervos de todos os museus do mundo a partir desse trabalho. Até hoje o Emílio Goethe pode ser visitado, tem referências diretas a ele, ele tem publicações de livros. Então isso acabou sendo uma descoberta muito interessante e a contribuição é inestimável. Uhum. Também são histórias que mereciam ser aprofundadas, que mereciam fazer essa via de mão dupla que a Tatiana está se referindo, né? Levar isso do Brasil para a Suíça, né? Levar esses personagens, seus desenhos. Muito desse conteúdo hoje está em importantes museus, em importantes coleções na Europa, mas que tem toda essa trajetória de pessoas que vieram para o Brasil, se apaixonaram, se aventuraram, porque até hoje, você visitar a Amazônia é uma aventura. Você imagina isso no final do século XIX, início do século XX. Você estava sujeito a todo tipo de mal, de doenças, encontro com animais, infraestrutura praticamente precária. Então, a gente conseguiu trazer isso
Eu acho que essa parte, sobretudo na questão visual, acabou acrescentando bastante para o livro e tem um apelo muito forte que eu acho que merece ser até passado para outras mídias também. Uhum. Bem. Tem aqui alguns empresários também, né? Ah, ja. Ah, okay. Mhm. Deixa eu só pedir aqui para o pessoal desligar o microfone. Então, aqui tem alguns empresários também, né? Empresários suíços, sobre quem vocês falam no livro. Nesse contexto, um empresário que a gente considera muito importante até hoje no Brasil é o padre Amistad. Ele foi para o Rio Grande do Sul e trouxe toda uma tecnologia de cooperativismo para a agricultura, né? Até hoje, a gente tem aqui algumas instituições com base no cooperativismo que são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura em termos nacional e extremamente competitivo em termos globais, né? Isso não seria possível, é muito provável, sem esse cooperativismo, ou seja, o que é o cooperativismo? Na verdade, é uma união de interesses de pessoas que se organizam, que negociam preços, negociam estruturas de distribuição, negociam safras. Tudo isso acabou influenciando o agronegócio brasileiro, e o agronegócio não seria o que é hoje, né? Com lideranças em vários setores, né, de exportação, sem essa estrutura extremamente bem organizada e que no fundo sempre deu muitos bons frutos, né? Porque um agricultor sozinho ele é muito fraco e não tem poder nenhum de barganha. Ao passo que com essa estrutura trazida pelo padre, difundida, replicada, copiada, acabou que a gente tem um agronegócio extremamente forte. Uhum. E é possível dizer que foi uma coisa que os suíços levaram para o Brasil? Não à toa, o padre Amistad, ele é considerado o pai do cooperativismo, né? Ou seja, ele trouxe toda uma técnica de gestão, de administração, com base em conhecimentos que ele tinha, né? E foi aplicado aqui e com bastante sucesso, né? Ou seja, envolvendo inclusive outros agricultores de etnias diferentes, né? Mas que ao abraçar esse tipo de técnica de administração, de gestão, também se uniram, ficaram mais fortes e praticamente criaram a base para um tipo de negócio que o Brasil hoje é líder, né? Uhum. Sobre essas pessoas, né, personalidades que vocês destacaram, né, no fim do livro, eu queria saber um pouco sobre, né, por que vocês decidiram, né? Era para mostrar a contribuição de suíços e suíços no Brasil. Eu até fiz quando a gente estava se preparando, eu até pus em questão, né? Por que essas, se não outras pessoas? E o Renan fez uma intervenção interessante, porque parece que pelo tamanho, né, dessa imigração, não eram, em comparação a populações de outras nacionalidades, a imigração suíça foi pequena, mas houve um número considerável de pessoas que se destacaram. É isso, Renan? Foi isso que você quis dizer com essas pessoas, né, suíças que se destacaram no Brasil? É verdade. Se a gente for pegar o número de imigrantes suíços em comparação com a população brasileira, o Brasil é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, a gente vai ver que, no fim das contas, a imigração suíça, apesar de ter sido a primeira imigração oficial, ela tem uma participação até pequena dentro do número total de imigrantes que vieram para cá, principalmente comparando-se com portugueses, com italianos, enfim, outros grupos aí que em número, eles são meio representativos, digamos assim. Mas a gente trouxe aí no final da publicação capítulo que buscou falar sobre a presença suíça no Brasil, e aí a gente fala de empresas também, a gente cita
o caso da Brahma, que é uma empresa importantíssima aqui, mas também fala da Nestlé, que apesar de não ser brasileira, é uma empresa de origem suíça aí que é muito importante aqui no Brasil, e foi muito importante até em função de influenciar a culinária brasileira. Isso aí até dá pano para manga para uma outra conversa, mas a Nestlé com seus produtos ela foi muito importante aí na criação de uma doceria nacional. E aí tem também, nesse capítulo, a gente cita imigrantes suíços mesmo, que tem um papel muito grande aqui, né, em alguns aspectos da história do Brasil. E quando a gente vai chegando aí no século XX, século XXI, o perfil vai mudando um pouco, né? A maioria das pessoas já não são suíças, mas na verdade são filhos, são netos, são descendentes de suíços. E aí a gente tem algumas pessoas que a gente teve que selecionar, claro, mas além dessa que estão no livro, tem outras pessoas de origem suíça que são muito importantes. Se destacar é o Ricardo Boechat, jornalista, que era descendente de suíços, que era uma pessoa bem conhecida aqui no Rio. Enfim, casos não faltam, mas eu acho que, em comparação com a população brasileira, eu acho que tem um bom número de pessoas que são descendentes de suíços aí, que tem um destaque aí na sociedade, por isso que eu fiz essa consideração. Sim. Muito bem, eu achei interessante ouvir isso também, né? Também, ao contrário, assim, a Suíça tem muitos brasileiros hoje aqui, mas é também um número muito pequeno, né? Se comparar a toda a população imigrante, né? Que não é pequena. A Suíça tem 25%, né, de imigrantes aqui. Então, eu acho que vale para as duas mãos, né? Tanto o número de suíços no Brasil quanto de brasileiros na Suíça, desconsiderando o tamanho dos dois países, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre a recepção do livro, não é? Porque se vocês tiverem a oportunidade de adquirir o livro, ele tem um potencial didático muito grande. E a pergunta é se vocês também trabalharam com escolas ou têm intenção de fazer a divulgação do livro também nesse contexto? Com certeza, Tatiana. A realização desse livro foi planejada em função de algo que a gente já trabalha aqui na nossa editora, que é a questão de realizar produtos que possam ser utilizados aí como uma matéria de apoio em escolas, entidades culturais, entidades parceiras, como material de apoio para quem tenha o objetivo de conhecer a história. E essa publicação, assim que ela foi lançada, a gente realizou um trabalho educacional, primeiramente aqui no estado de São Paulo. A gente realizou a doação de livros para o Sistema Estadual de Bibliotecas e para o Sistema Municipal da cidade de São Paulo de bibliotecas. Esses livros eles foram divididos aí, distribuídos para bibliotecas pela Paulista e por todo o estado. Em seguida, a gente convidou alguns locais para participar de um trabalho educacional. Aqui no estado de São Paulo, a gente convidou Indaiatuba, e lá em Indaiatuba a gente fez um trabalho muito legal junto à escola que está lá na Colônia Helvétia. Os alunos foram contemplados com exemplares gratuitos do livro e eles fizeram até um trabalho educacional em que eles gravaram vídeos contando um pouquinho sobre a imigração suíça no Brasil. E esse trabalho aí que eles realizaram foi julgado, teve uma premiação. O patrocinador, que é uma empresa que trabalha com bolos, mandou uns bolinhos para os estudantes. Foi bem legal o que a gente fez lá. Em seguida, a gente foi para o estado do Rio de Janeiro, e lá a gente fez um trabalho ainda maior aí, em termos de representatividade, porque a gente trabalhou com duas diretorias de ensino em Petrópolis e Nova Friburgo. Essas duas diretorias de ensino receberam livros também doados gratuitos pelo projeto, e a gente realizou apresentações para professores e para estudantes.
contar um pouquinho a história dessa imigração suíça, o que a gente levantou no livro, o que a gente tinha de consideração, assim, que seria importante ressaltar, e foi muito legal. Foi legal porque tinham vários professores de história, vários historiadores que participaram desses bate-papos e deram sua contribuição. Assim, foi um trabalho muito legal. A gente acabou trabalhando aí 2 estados, principalmente aí na divulgação desse livro, e o projeto cumpriu o seu objetivo aí de chegar nas escolas e de oferecer uma publicação que foi utilizada em sala de aula com estudantes dos ensinos fundamental e médio. Muito interessante isso, né? Que também, eu imagino que as colônias, né, tenham um grande interesse nesse tipo de material, né? Porque conta a história, né, deles mesmo. Eu encerrei agora a apresentação, a gente meio que já concluiu um pouquinho de falar sobre o livro, está falando mais agora sobre a recepção. Então, você acredita, Renan, que o livro cumpriu o papel? Era essa mesma intenção de contar essa história, de manter viva essa história, né? Sim, eu acho que o livro ele cumpre o seu objetivo. Eu acho que livros mantêm a história viva, né? E uma coisa interessante é que a imigração suíça no Brasil ela é muito importante, porque ela foi a primeira imigração oficial acordada entre 2 governos. Esse papel realmente pertenceu aos imigrantes suíços que vieram para cá no comecinho do século XIX, e aí depois o Brasil acabou recebendo outros tipos de imigração. Quando a gente abre os livros de história, enfim, na escola, a gente acaba passando um pouco rápido por isso, e às vezes não se dá a devida importância ao assunto. Eu acho que o livro trouxe um papel aí de auxiliar a elucidar um pouco essa história. Você citou aí o papel das colônias, principalmente. Inclusive, eu notei o pessoal aqui da Colônia Helvética, que está aqui ligado na nossa conversa. Queria agradecê-los. O pessoal da equipe de historiadores da Colônia Helvética foi muito importante para a realização desse trabalho. E a gente fica muito contente aí. É claro que tem muita coisa que poderia ter sido contada no livro e não foi, até por uma questão de espaço, mas a gente acha que a gente cumpriu um papel aí de formiguinha, de estar participando aí desse esforço em prol da divulgação da história. Joia. Muito bem. Só falta agora a gente ter o livro também em outras línguas, né? Para poder impulsionar a divulgação. Aqui, desde que a gente começou sobre essa apresentação do livro, muita gente pergunta, cadê esse livro? As pessoas que viram o livro aqui na Brasileia perguntaram também se é possível, se o livro está também em alemão ou em francês. Então, eu acho que teria público para isso também, né? O interesse é grande em saber sobre esse capítulo da história suíça. E, enfim, a gente está agora, né? Depois que a gente fez esse primeiro contato, a Brasileia e o pessoal da Bela Vista Cultural, a gente está com esse projeto de tradução. A gente gostaria de possibilitar a tradução do livro para o alemão e para o francês, para que pessoas aqui na Suíça também possam, né, se informar e ter esse material que é tão rico, tão informativo, né, sobre a imigração suíça para o Brasil. E não sei, vamos esperar que aconteça. Não sei se a gente vai fazer um crowdfunding, então pode ser que vocês recebam aí um convite para contribuir para esse projeto, mas assim, é uma ideia que a gente gostaria mesmo de levar adiante. Não é isso, Renan e Sérgio? Com certeza, Tatiana. A gente, primeiramente, quer agradecer a Brasileia, agradecer você, agradecer toda a equipe aí por ter recebido muito bem a gente desde o primeiro contato. E a gente tem total interesse em conversar e desenvolver esse projeto em outros idiomas, como o francês e o alemão. Eu acho que com certeza a gente tem que ter essa publicação traduzida aí para outras línguas e de modo que a gente consiga atingir um número cada vez maior de pessoas. Então,
você revelou, a gente está conversando aí a respeito disso. A gente precisa ainda, claro, definir como que vai ser o formato aí dessa viabilização do projeto para traduzir o livro para outros idiomas, mas a gente está 100% aí contente com essa ideia de ter vocês como parceiros e juntos, então, publicar esse livro aí na Suíça. Tenho certeza que vai ser muito interessante a gente divulgar essa história junto. Tenho certeza também. A gente tem o livro aqui, tem o conteúdo, né, na nossa exposição, e eu queria agradecer também a vocês, né? Vocês também foram muito importantes principalmente para essa parte, né, que a gente contou a história da imigração suíça para o Brasil. A gente teve que fazer determinadas escolhas, né? O que a gente ia trazer, como é que a gente ia estruturar essa linha do tempo, e foi aí que essa história, da maneira como ela foi contada, né, também de maneira cronológica, nos ajudou muito a fazer a nossa linha do tempo, e eu espero que todas que estão aqui, vocês também, eu espero, a exposição fica até o fim de setembro, não sei se dá tempo, para alguém, pelo menos um representante, uma representante da Bela Vista Cultural, vir dar uma olhadinha aqui, como a gente contou essa história. Mas seria um prazer receber vocês aqui, e a gente fica em contato de qualquer forma, né, sobre o projeto do livro, online e offline. Tem muitas coisas ainda que a gente precisa decidir, né, sobre esse projeto. Então, é isso. Eu gostaria de abrir para perguntas. Antes disso, eu posso já anunciar que o livro está disponível no site da Bela Vista Cultural. A entrega é feita para o Brasil, né? Então, é possível comprar o livro através do site, que é belavistacultural.com.br, é isso? Confere? Confere, Tatiana, a gente disponibilizou alguns exemplares para venda pela internet. Quem quiser adquirir pode ir lá na belavistacultural.com.br/loja. O preço do livro é super em conta, assim, pelo formato dele, que é capa dura, super ilustrado. Ele está sendo vendido aqui no Brasil por R$50. Então, a gente tem alguns exemplares ainda, mas a gente está próximo aí de esgotar a nossa tiragem. Então, quem quiser, vai lá seguir, vai adquirir o seu lá na loja. E, por fim, eu queria fazer um convite também para quem quiser seguir a gente no Instagram, na Bela Vista Cultural. A gente sempre também posta algumas coisas sobre os projetos que a gente desenvolve, tem alguns conteúdos aí sobre imigração suíça, sobre a presença suíça no Brasil. A gente sempre posta lá de vez em quando junto com outros projetos que a gente está desenvolvendo. Ótimo. Então, para quem puder, né, pedir pelo Brasil, já tem aí o link, também está no chat, que a Fernanda postou, Fernanda também da Bela Vista Cultural, e a gente tem alguns exemplares aqui na Brasileia e gostaria também de repassar o livro aqui através da nossa fundação, né, o pessoal que está na Suíça. Acho que tem algumas pessoas aqui que estão acompanhando, que estão na Suíça. E é isso, assim, eu acho que é o que a gente pode, assim, falar do conteúdo, da recepção do livro, e eu gostaria de abrir agora para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta para o Renan ou para o Sérgio, que vocês possam ou escrever no chat ou pelo vídeo, pelo áudio. Alguém quer perguntar? Oi, boa noite. Posso perguntar algo? Boa noite, claro, sim. Eu estou planejando escrever um trabalho sobre exatamente esse tema, a imigração dos suíços para o Brasil. E na minha pesquisa eu cheguei num tema sobre que existe uma teoria, acho que chama teoria do branqueamento, que o governo no Brasil queria suportar essa imigração, não só dos suíços, mas de todos os europeus, para assim, branquear a população no Brasil. Vocês abordaram esse tema no livro? Isso surgiu bem forte, né?
sobretudo um pouco em função do que eu falei, de que brasileira estava toda estruturada na mão de obra escrava, que era uma mão de obra, ou melhor, de pessoas violentamente tirados da África e trazidos para o Brasil, vendidos como mercadoria, com a sua força de trabalho submetida a condições totalmente inadequadas e violentas. A política do governo no começo do século XIX era justamente isso, né? Era trazer-os com expertise em agricultura, com expertise em diferentes técnicas, mas também tinha uma função naquela visão daquele momento, né, que a gente tem que entender sempre sobre uma determinada visão histórica do momento. Não adianta a gente querer extrapolar para os nossos dias, mas naquele momento tinha essa preocupação. Então, sempre o governo brasileiro, ou melhor, o governo luso-brasileiro tinha suas preferências, e uma dessas ideias que prevalecia na época era justamente isso, né? De que o Brasil deveria ser um país cópia do europeu, com pessoas brancas muito parecidas, o que era, na verdade, uma grande contradição, porque o Brasil era um país era e é um país miscigenado, com a importância do branco nessa formação, do europeu, mas do índio, do negro também, em função da escravidão. Mas em função dessa política, isso foi mudando aos poucos e felizmente, essa ideia errônea de povoamento foi sendo abandonada. Talvez eu possa adicionar aqui que o foco da exposição é o momento em que o nosso fundador partiu para o Brasil, em 1939. E naquela altura o presidente era o Getúlio Vargas, e em 1938 foi criado um conselho de imigração, de colonização e imigração, se eu não me engano. E lá havia também, assim, é possível reconhecer uma certa política de embranquecimento lá, não está nesses termos, mas está explícito que pessoas, que europeus, homens principalmente, né, que tinham uma determinada formação naquela altura, pessoas com deficiência não eram muito bem-vindas, mas sim europeus que, né, eram saudáveis e que tinham, né, uma bagagem tanto educacional quanto meios financeiros para ajudar a desenvolver aquele Brasil da época, né? Então eu acho que, como o Sérgio falou, o momento histórico, né, que os países viviam tem uma influência muito grande na maneira como isso era abordado, mas eu acho que é possível dizer, sim, que havia, assim, naquela altura, e isso já vem de longa data, né, essa tentativa. E a gente percebeu e incluiu isso também na exposição. Então, se você tiver interesse, ele pode vir. Acredito que você esteja aqui em Basileia. Você Eu pode... vou vir, sim, obrigada. Nada. E você pode, né? O documento, inclusive, está na exposição, e dá para procurar as passagens exatamente. Respondemos a sua pergunta, então. Sim, obrigada. Nada. Muito bem, mais alguma pergunta? Não sei se no chat, se alguém quer acrescentar alguma coisa. Se houve alguma coisa que deixamos de fora, talvez. Porque, como eu falei, né, não tem como a gente falar sobre o livro em detalhes. Vale a pena mesmo né, conhecer essa história para quem se interessa, adquirir o livro. E, se não for o caso, eu gostaria de encerrar a nossa conversa e convidar mais uma vez para as pessoas darem uma olhada no site da Bela Vista Cultural, no site da Brasileia também. A gente está planejando vários eventos como esses aqui,
em que a gente conta um pouco, aborda diversos temas em torno da exposição. A gente fala sobre o tema migração nessa exposição, e é uma série de exposições, na verdade. Na próxima, a gente vai falar sobre as relações econômicas entre Brasil e Suíça. Então, acredito que o livro 200 anos de imigração vai continuar sendo relevante, porque vocês também trazem essa parte do empreendedorismo. Então, acredito que também vai haver um conteúdo que a gente vai utilizar para uma segunda exposição. Muitíssimo obrigada ao Renan Cirilo, ao Sérgio Simões, à Fernanda Gaudêncio, pessoal da equipe toda da Bela Vista Cultural. Eu espero muito que a gente consiga levar esse projeto adiante de tradução. Eu acredito que público tem, né? Sim. E é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, foi um prazer dividir esse tempo com vocês. Só para finalizar, eu acho que assim é um assunto muito interessante que a gente tem que, cada um à sua maneira, não deixar ser esquecido, valorizar, porque são histórias muito lindas que fazem parte da formação do povo brasileiro e do Brasil e da Suíça de uma maneira muito complementar. Muito bem, muitíssimo obrigada. Obrigada também, Renan. Muito obrigado pela possibilidade, ficar muito feliz de estar aqui com vocês hoje, conversando aqui sobre esse trabalho que para nós foi uma satisfação enorme estar desenvolvendo. E a gente conta com vocês, então, nesse novo projeto de tradução para o francês e para o alemão. Tenho certeza aí que nos próximos meses a gente vai ter boas novidades aí para contar. Pois é, vamos sim, acreditamos já nisso. Já está acontecendo. Muito obrigada, boa noite para todos e até a próxima. Tchau, pessoal, boa noite.